em relação à prova de quarta-feira, se alguém quiser depois fazer uma pergunta. Então, pessoal, bom dia. Vamos concluir o curso desse semestre com a aula de hoje sobre princípios de radiação. Então, eu vou botar aqui novamente o último slide da aula passada, que nos mostra a equação de onda do potencial vetor magnético, essa daqui, ó. Ela não é homogênea, ela depende das fontes, e apenas das fontes de corrente, por causa do calibre de Lorentz. Então, ela não é homogênea, depende das fontes, porém, essa não homogeneidade é muito mais simples do que aquela que a gente tem tanto no campo elétrico como no campo magnético. Então, em princípio, é mais simples resolver esta equação de onda do que aquelas do campo elétrico e do campo magnético. Por isso que, didaticamente, o potencial vetor é interessante, porque ele apresenta uma solução para esta equação de onda mais simples, porém, depois você é obrigado a derivar esse potencial vetor para obter o campo magnético e o campo elétrico. Do ponto de vista numérico, isso não é interessante, porque derivadas numéricas, elas não são tão robustas quanto integrais. Mas, do ponto de vista didático, é mais interessante, porque vocês se lembram disso melhor do que eu. Em princípio, é mais fácil derivar do que integrar. Bom, por que eu estou falando em integrar? Como é que a gente vai... Imagina que a antena é representada por essa fonte de corrente. E essa antena está irradiando lá no alto da Serra do Curral. E você quer saber como é o campo, né? Qual a intensidade do campo que chega no campus da UFMG na Pampulha. Como é que a gente vai resolver essa equação diferencial? Vai ter que dividir o espaço em quadradinhos, em bloquinhos, isso aí aplicando diferenças finitas, desde a Serra do Curral até chegar no campus da UFMG? Como é que a gente resolve isso daqui numericamente? A resposta é, o que vamos fazer na aula de hoje é de uma maneira bastante superficial, né? Nós vamos integrar esta equação de onda de maneira a desaparecer com as derivadas em cima do potencial vetor magnético e deixar no final integrais em cima das fontes, de tal maneira que a gente vai obter o potencial vetor magnético a partir de uma integração sobre as fontes. Como a antena é finita, os limites dessa integração são finitos e, consequentemente, o esforço numérico e analítico, né, é muito menor. Então, agora o que a gente vai fazer é obter uma equação integral para a solução dessa equação de onda. Uma vez resolvida a integral, se ela for resolvida analiticamente, aí você vai poder, então, derivar e achar o campo eletromagnético. Caso contrário, se a solução for numérica, você ainda tem que derivar isso daqui numericamente antes de obter o campo eletromagnético. Os problemas que são estudados nos livros de antenas, obviamente, são aqueles que possuem solução analítica, que são os problemas que já foram resolvidos há décadas e hoje são capítulos de livros. Tá? Na prática, esse problema tem que ser resolvido numericamente. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, como é que a gente vai fazer para integrar isso daqui? A gente vai resolver a equação de onda para a menor corrente possível, para um grão de corrente. Esse grão de corrente é chamada antena ou dipolo infinitesimal. Então, a gente vai assumir que isso é uma definição matemática, mas vamos assumir que existe um grão de corrente. E esse grão de corrente, vamos colocá-lo aqui na origem. A solução é tão simples que no final a gente vai, por inspeção, obter o resultado geral que nos interessa. Mas, por enquanto, a gente vai colocar esse grão de corrente
esse ponto onde existe a corrente exatamente na origem do sistema. E, arbitrariamente, eu vou assumir essa corrente direcionada ao longo do eixo Z, mas não precisava, não. Podia ser ao longo do eixo Y ou ao longo do eixo X. Mas, geralmente, dipolos, né, a gente escolhe para o dipolo ficar sobre o eixo Z, por causa da simetria em relação ao ângulo φ. Então, nós temos esse ponto, essa distribuição que existe só num ponto de corrente orientado ao longo do eixo Z. Para representar essa função matematicamente, essa distribuição matematicamente, a gente usa a função impulso, o delta. Ou seja, quando R é igual a zero, esse delta está localizado lá, quando o argumento dele for nulo. E onde R, o vetor posição, é nulo? Na origem. Então, isso aqui significa que a sua corrente está localizada e apenas localizada na origem. Ela tem momento I0L, I0 é como se fosse a amplitude da corrente e L o tamanho desse dipolo. I0L é um valor finito. E, arbitrariamente, eu estou assumindo essa corrente apontando na direção Z. E eu quero saber o campo, no caso, o potencial vetor magnético gerado por essa corrente nesta posição, que eu vou chamar a posição do observador. E por causa dessa simetria esférica, eu vou representar a posição do observador nas coordenadas esféricas R, θ e φ. E aqui está a equação de onda que a gente quer resolver. Ó. Uma vez obtida a resposta para esse dipolo infinitesimal, para obter a resposta para uma distribuição de corrente mais arbitrária, é só somar todas as contribuições dessa distribuição. Isso a gente vai fazer depois de achar a resposta para o dipolo infinitesimal. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Como essa corrente só tem componente Z, isso significa que esse potencial vetor magnético não tem componentes X e Y, só componentes na direção Z. Então, com isso, nós vamos transformar um problema vetorial num problema escalar. Então, sabendo que, como só tem corrente na direção Z, isso só vai gerar potencial vetor na direção Z, e chamando essa componente na direção Z de A, repare que agora o A vai ser um escalar. A equação de onda que temos que resolver é essa daqui. Ó. O problema agora é escalar. Uma vez obtida a função A, multiplica pela direção Z e você tem o vetor, o potencial vetor magnético. No caso da nossa solução escalar, repare que a nossa fonte ela está exatamente na origem. Imagine que esse problema não fosse tridimensional. Imagine que esse problema fosse bidimensional. E você fosse uma piscina ou um lago sem onda nenhuma. A superfície da água lisinha. Aí você pega uma pedra e joga exatamente no centro das coordenadas, no meio do lago. Isso forma uma onda. Que característica geométrica essa onda tem? As frentes de onda são formato esférico. Circular, no caso bidimensional, circular. Ou seja, a gente espera uma solução que não dependa da direção. Algo parecido acontece aqui, só que em 3 dimensões. Por causa da fonte estar localizada exatamente na origem, a gente espera uma frente de onda que não dependa nem da direção θ, nem da direção φ. Dependa apenas da distância entre fonte e observador, a coordenada R. Então, o que a gente faz é resolver esse problema. Por causa dessa simetria esférica, a gente vai resolver o problema em coordenadas esféricas. Ou seja, a gente representa esse laplaciano em coordenadas esféricas.
E toda vez que aparecer derivada em relação a θ ou em relação a φ, a gente zera e deixa apenas as derivadas em relação à distância r. Se a gente fizer isso, a gente recai nessa equação diferencial aqui, ó. Equação diferencial de segundo grau, vocês já viram como resolver no ciclo básico, tá? A gente não vai reprisar isso daqui. A gente consegue mostrar, sem grandes dificuldades, que a solução dessa equação diferencial é dada por essa combinação aqui, ó. E elevado a menos JKR sobre R ou E elevado a mais JKR sobre R. Se você duvida, é só substituir estas duas soluções aqui dentro e ver que vai dar zero. Aqui em TIOG, nós estudamos diversas soluções propagantes, onda plana, onda TEM, módulos TE e TM dentro de guia. Logo, o que representa essa exponencial aqui, ó? De tudo aquilo que você já estudou no curso, o que essa exponencial representa fisicamente? Propagação na direção R. Uma propagação na direção R. Consequentemente, isso daqui, a outra exponencial representa o quê? Uma propagação na direção menos R. Contrária, isso, menos R. Então, isso daqui representa uma onda propagando de dentro para fora, enquanto que esta daqui representa uma onda propagando de fora para dentro. Como o nosso problema só tem fonte na origem, esta solução aqui não é física, não faz parte do nosso problema. Você só teria onda propagando de fora para dentro se tivéssemos fontes lá no infinito, que não é o caso. Então, a solução que a gente chama de condição de radiação, tá? Ou se você preferir, uma condição de contorno quando R tende para infinito. Essa condição nos diz que essa constante C2 tem que ser nula, porque essa solução aqui, onda propagando de fora para dentro, neste problema, não é possível, tá? Então, nós só temos como solução o primeiro termo. O que representa esse 1 sobre R? É porque essa frente de onda não é uma frente de onda plana, é uma frente de onda esférica. Consequentemente, lembra que a área da esfera aumenta com o raio ao quadrado. Ou seja, na medida em que a distância R vai aumentando, a área da esfera, a área da frente de onda vai aumentando com R ao quadrado. Como se o meio não for dispersivo, se o K for real, a potência tem que se conservar. A potência que atravessa a área tem que se conservar. Como a área aumenta com R ao quadrado, a densidade de potência tem que diminuir com R ao quadrado, ou seja, tem que variar com 1 sobre R ao quadrado. E, consequentemente, o campo tem que variar com 1 sobre R. Então, este fator que você está vendo aqui, ó, E elevado a menos JKR sobre R, a gente chama isso de fator da onda esférica. Se fosse uma onda plana, seria só E elevado a menos JKZ, por exemplo. Se fosse no guia de onda, seria E elevado a menos JKS. Linha de transmissão, perdão. Aqui, como é uma frente de onda esférica, a amplitude também varia. Varia com o inverso da distância. Então, essa solução, fisicamente, faz sentido. Lógico, né? Veio lá das equações de Maxwell, e esse é o significado físico da solução. Mas ainda não terminamos o problema, ainda falta achar a constante C1. Já aplicamos a condição para R infinito. Para achar C1, agora a gente tem que aplicar a condição em R igual a zero, que é onde está a nossa fonte de corrente. Então, agora, nesta constante, nessa amplitude C1, vai entrar o efeito da fonte de corrente, que é a novidade neste assunto aqui, né? É a primeira vez que estamos lidando com meios com fontes. Então, a gente vai aplicar agora a condição na solução, né? Fazendo R
tendendo para zero. Aí a gente primeiro, para não complicar muito a solução, vamos olhar aqui, e na solução, né, lembrando que C é uma constante. Então a variação com a posição é dada pelo fator de onda esférica. E no limite em que o R tende para zero, esse fator de onda esférica tende para 1 sobre R. Já que quando o R tende para zero, né, E elevado a zero tende para 1, mais rapidamente do que o R tende para zero aqui no denominador. Então, se você for expandir isso daqui em série, o primeiro termo vai ser 1 sobre R. Então, o comportamento do potencial vetor A, perto da fonte, da origem, é como se fosse 1 sobre R. Ou seja, o problema, quando o R tende a zero, ele se comporta como se K fosse zero. Lembra que K não é zero, eu só estou dizendo que no entorno da fonte, a solução matemática se comporta como se K fosse zero. Lembrando que K é ômega raiz de mi epsilon, K tender para zero significa ômega tender para zero. Ou seja, em torno desta fonte, é como se o regime fosse eletrostático. É como se o K fosse zero. Não é verdade isso, tá? Eu só estou fazendo isso porque, matematicamente, como os dois problemas se parecem no limite R tendendo para zero, eu vou usar solução eletrostática para achar a constante C1 e simplificar a minha vida. É só isso que a gente está fazendo. Então, no limite em que o R tende para zero, é a mesma coisa que K tender para zero. Então, a solução é a solução da equação de Poisson. E é isso que a gente vai usar para achar constante. Esta solução, vocês já viram em eletrostática. Por exemplo, quando você tem o campo em volta de uma carga, de duas cargas. Então, a gente não vai aqui perder muito tempo. A solução da constante é essa daqui, Em antenas, na matéria de antenas, a gente vê isso com mais cuidado. Precisa de mais 2 ou 3 transparências. Mas você já vira a solução da equação de Poisson em eletrostática. Então você não precisa de antenas para saber, né? Só fazendo a revisão em eletrostática, você vai achar que essa constante tem essa expressão aqui, O μ I0L vem do que antes seria uma carga. E o 4π é a divisão disso aqui. Aparece no denominador. E substituindo o C1 e pondo o vetor Z de volta, aqui está o potencial vetor magnético para esse dipolo colocado na origem do sistema de coordenadas. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Bom, mas um grão de corrente colocado na origem não me interessa, porque uma distribuição mais arbitrária de corrente não vai ter todas as correntes na origem. Eu vou ter esse dipolinho aqui distribuído arbitrariamente para representar essa distribuição superficial, linear, seja lá o que for, de corrente. Então, eu preciso tirar o dipolo da origem e, além disso, eu preciso fazer com que a sua orientação seja arbitrária. Eu não posso assumir que toda hora a corrente vai estar alinhada com o eixo Z. Eu tenho que assumir essa distribuição de corrente arbitrária, posicionada arbitrariamente e orientada arbitrariamente. Mas a solução no final é tão simples que eu consigo fazer isso por inspeção. Por exemplo, se nós tivéssemos resolvido o problema desde o início, colocando a corrente orientada ao longo do eixo X, eixo X, o que você acha que ia dar diferença? Se a corrente estivesse orientada sobre o eixo X... pois não. O que ia dar diferente no final? Oi? Eu ia dizer que eu acho que só ia mudar a direção X
porque o resto ia permanecer igual, afinal de contas é pontiforme, né? E aí continua sendo esférico. Exatamente. É isso mesmo. Ou seja, se a minha corrente estivesse apontando numa direção arbitrária, eu só teria que trocar essa direção Z pela direção aonde a corrente aponta. Ou seja, eu só precisaria tirar esse Z daqui, ó, esse Z chapéu, e colocar uma setinha em cima do I. Dizendo o seguinte, ó, o A aponta na direção onde a corrente apontar. Beleza? Mas, além disso, eu preciso que essa corrente esteja fora da origem. Eu preciso, vou mostrar a figura na próxima transparência. Ó. Eu preciso que essa corrente esteja fora da origem. Porque assim eu vou conseguir representar uma distribuição de corrente arbitrária, como um somatório de dipolinhos. Então, eu preciso definir um novo vetor, que é o vetor R'. Repare, o R' agora localiza a fonte, enquanto que o R localiza o observador. Então, em antenas, a notação geralmente usada é todas as coordenadas que representam a posição do observador, a gente não põe linha, é sem linha. Enquanto que coordenadas e direções que ajudam a localizar a fonte, a corrente, a gente põe um linha, que é para não confundir as coordenadas da fonte, né, com as coordenadas sem linha do observador. Quando o dipolíneo estava na origem, o potencial vetor dependia do quê? O potencial vetor dependia de que coordenada? Da distância do centro de R. Da coordenada R. E o que a coordenada R representa? O raio até o observador. Então, vamos pensar de outra maneira. Isso, perfeito. Vamos pensar de outra maneira. Fisicamente, o problema muda se eu pegar esses eixos de coordenadas e levá-los para outro lugar? Não. Fisicamente, alguma coisa muda? Não. Não. O que muda é a representação matemática daquele fenômeno. Mas o fenômeno continua o mesmo. O fenômeno é independente do sistema de coordenadas usado. Então vamos pensar nesse R de outra maneira. Não vamos pensar o R como sendo a distância da origem ao observador. Vamos pensar no R como sendo a distância da fonte até o observador. Então, repare, o potencial vetor depende da distância entre a fonte e o observador, que aqui nesta figura é R. Mas nesta figura de baixo, quando a fonte não está mais sobre a origem, como é que eu represento essa distância entre a fonte e o observador? Se você fosse inventar uma expressão matemática para representar essa distância e olhando para a figura, o que você usaria? A nova distância, Isso. Como é longe que eu de represento JF, isso? só que tira uma referência. Mas como é que eu represento essa distância aqui, ó? Como é que eu represento matematicamente essa distância? Aqui, ó. Como é que eu represento? Módulo. Um É o vetor menos o módulo outro. do vetor R menos R'. Então, repare, ó. Esta é a solução geral do potencial vetor magnético gerado por esse dipolo infinitesimal. Arbitrariamente localizado e arbitrariamente orientado. Aqui, ó, esse P chapéu representa a direção onde a corrente está apontando. Talvez fosse até melhor, ao invés de P chapéu, colocar um vetorzinho em cima do I. Mas eu não quis fazer isso. Mas poderia. Talvez até fosse melhor. Esse é o potencial vetor para um grãozinho de corrente. Agora imagine um volume de correntes. Um volume. Como é que eu acho o potencial vetor magnético gerado por esse volume de corrente? Sabendo que a gente Integral está no lidando com volume. meio... Oi? Pode falar.
Você tem que fazer uma integral no volume. Sabendo que o problema envolve meios, né, lineares, eu vou somar a contribuição de cada ponto. Se essa distribuição é contínua, o somatório vira uma integral. Exatamente isso. Está aqui, ó. Então, este é o potencial vetor. Dependendo da distribuição de corrente, talvez essa integral possa ser avaliada no braço, analiticamente, e aí, derivando o potencial vetor, a gente acha o campo eletromagnético. Se isso tiver que ser feito numérico, de forma numérica, né, numericamente, não é a maneira mais interessante de resolver esse problema. Mas, didaticamente, o potencial vetor faz com que, no final, a gente tenha uma equação integral mais simples. Repare que a integral, aparentemente, não é muito complicada. Se a distribuição de corrente não for muito complicada, talvez, em algumas situações, essa integral possa ser avaliada analiticamente, que são os capítulos dos livros de antenas. O resto tem que ser feito numericamente. Bom, uma vez obtido o resultado, vamos pegar teorias que vocês já viram em outras disciplinas e tentar fazer uma certa analogia. Esta resposta, ó, este termo que você tem aqui dentro, a menos de constantes, este termo que você tem aqui dentro é o quê? Vou voltar lá atrás, ó. Esse termo aqui, ó, é a resposta ao quê? A uma corrente, a um dipolinho infinitesimal, que pode ser representado por uma função. Que função é essa aqui, ó? Esse delta. Como é que vocês chamam essa função? Análise de sistemas lineares. Essa função tem que nome? Delta de Uns chamam de Dirac. delta de Dirac ou Dirac. Outros chamam de função. Diferencial. Não. Aquela função que só existe num ponto. Impulso. Impulso. Na verdade, não é uma função, é uma distribuição, mas tudo bem. Então, isso aqui é a função impulso. Então, esta aqui é a resposta ao Impulso. É a resposta ao impulso. Se a sua entrada for um impulso, esta é a resposta. Se a sua entrada for uma distribuição de corrente mais elaborada, como é que você acha a resposta na saída? Como é que você fazia em sistemas lineares? Vai ter que passar por... que a gente representava por um bloco, por uma função de transferência. A função de transferência é a representação no domínio da frequência. No domínio do tempo, quando você tinha a resposta ao impulso, o que você fazia para obter a saída? Pegava a entrada e fazia o que com ela? Convolução do sinal. Esta é a entrada, a distribuição volumétrica de corrente, a resposta ao impulso. Então, repare, se a gente fizer analogia com análise de sistemas lineares, essa é uma convolução, ó, da entrada com a resposta ao impulso. Só que aqui não é no domínio do tempo, é no espaço. Então, a gente não chama dessa maneira. E também não chamamos isso daqui de resposta ao impulso. Tem um nome mais bonito, em homenagem ao matemático que trabalhou com esses problemas, aparentemente, né, trabalhou com esses problemas pela primeira vez. Foi o Green. Então, nós chamamos isso daqui a função de Green do espaço livre. Por que espaço livre? Porque em nenhum momento colocamos aqui nenhum obstáculo, nenhuma condição de contorno. A única condição que foi imposta aqui foi a condição de radiação. Não podia ter onda vindo de fora para dentro. Então não tem torre, não tem montanha, não tem terra. Então a gente chama isso de solução do espaço livre, a função de Green do espaço livre. Em antenas, na maioria esmagadora dos casos,
A gente analisa a antena, projeta a antena, como se ela estivesse radiando sem nenhum obstáculo em volta. Vocês se lembram da foto onde apareceu uma câmara anecoica? Até alguém perguntou, que foto é essa? Que era uma com espumas. Aquilo é para você medir o diagrama, as características da antena, simulando o espaço livre. Porque na maioria esmagadora dos casos, antenas são projetadas como se estivessem operando no espaço livre. E a teoria utilizada é essa daqui. E aqui temos praticamente 75% da teoria de antenas. A formulação é a mesma, independente da antena, desde que ela esteja, né, operando nessa região que a gente chama de espaço livre. Alguma pergunta? Professor, lá atrás tinha I0 e L. Eu cheguei um pouco atrasado na aula, eu perdi essa parte. I0 e L? Perdão, não entendi. Isso daqui, ó? Isso. Isso daqui a gente chama isso momento do dipolo. É só para acertar as unidades dessa distribuição. Não esquenta a cabeça com isso. A gente chama I0L o momento do dipolo. É uma definição matemática para acertar as dimensões. Precisa desse L aí. O L tem que estar junto por causa dessa delta. A gente chama isso de momento do dipolo. É algum comprimento? Ou nada a ver? O L é como se fosse o comprimento do dipolo. Exatamente. Só que esse L tende para zero. E o I0 tende para infinito, de tal maneira que o produto é finito. O produto é a própria densidade. É a própria densidade de corrente. No caso não, né? Porque ainda falta o delta. O I0 é uma corrente, ampere. Mas quando a gente passa... É como se fosse uma densidade, mas desde que multiplicando o delta, tá? Tem que multiplicar o delta para ser uma densidade. Então isso daqui, ó, é uma densidade volumétrica, ampere por metro quadrado. Geralmente em antenas, as densidades de corrente não são volumétricas. Por exemplo, numa superfície, assumindo um condutor quase perfeito, né? Na prática a gente acaba assumindo o condutor perfeito, você não vai ter uma corrente volumétrica, você vai ter uma densidade superficial de corrente na superfície da antena, na superfície do metal. E aí você, ao invés de avaliar uma integral de volume, você avalia uma integral de superfície. Geralmente este é o caso mais prático. E aí você tem aqui ampere por metro. Às vezes a gente analisa antenas que são feitas de polos, arames. E aí, para simplificar, a gente assume esse dipolo, esse arame fininho, muito fininho. E aí, ao invés de analisar a corrente como se ela fosse superficial, se esse dipolo for muito fininho, o arame for muito fininho, a gente diz que essa é uma corrente com distribuição filamentar. E aí a integral vira uma integral de linha. Aí a corrente que você usa aqui é a própria corrente, ampere. Então isso daqui seria a integral que a gente usaria, por exemplo, no caso de um dipolo, no caso de um loop de corrente, enquanto que essa de cima a gente usaria no caso de uma antena refletora, por exemplo. No caso de uma superfície parabólica. Mas o formato da integral é mais ou menos o mesmo apresentado antes, né? Só muda a densidade de corrente. Aqui é superficial, aqui é uma corrente propriamente dita. Aqui é uma integral de superfície, aqui é uma integral de linha. A integral é feita, ó, repare que tem uma linha aqui, ó. L'. É só para dizer que a integral é feita sobre as coordenadas que representam a fonte. As coordenadas linha. O observador, ó, ele é localizado pelas coordenadas sem linha. Essas aqui ficam depois da integral avaliada. Então você vai ter um potencial vetor
descrito nas coordenadas que localizam a posição do observador. Você deriva esse potencial vetor e finalmente obtém o campo eletromagnético naquela posição do observador. Vamos exercitar essa integral no problema que a gente acabou de resolver. É desnecessário fazer isso, mas isso aqui é só como exercício. Eu vou resolver novamente o dipolo infinitesimal, que a gente acabou de resolver, só que agora usando a integral que a gente obteve do próprio dipolo infinitesimal. Parece esquisito, mas isso aqui é um exercício para depois, em antenas, a gente começar a dificultar um pouco mais a geometria. Por enquanto, a gente começa com um dipolo infinitesimal, depois em antenas a gente partiria para um dipolo curto, para um dipolo finito e, posteriormente, para outras geometrias. Então, aqui está de novo o nosso dipolo, aqui o tamanho L, que alguém perguntou. Então, é um tamanho L, só que muito, muito, muito menor que o comprimento de onda. Ele tende para zero. Esse dipolo, na prática, ele teria um certo diâmetro, que eu estou chamando aqui de 2A. Mas a gente vai assumir que esse dipolo é muito fininho, muito, muito, muito fininho. Então, o 2A é muito menor que o tamanho dele, L. Como o tamanho dele tende para zero, o 2A tende para zero muito mais rápido. Então, na prática, isso vai ser uma linha de corrente que eu vou assumir aqui sobre o eixo Z. Ó. E para simplificar os limites de integração, eu vou colocar a origem do sistema de coordenadas bem no centro do dipolo. Porque aí vai ficar menos L sobre 2 para baixo, mais L sobre 2 para cima. E essa corrente aqui, essa densidade de corrente, vai virar uma corrente I, que eu vou chamar de I0, constante, sobre o eixo Z. Desde menos L sobre 2 até mais L sobre 2. E o observador, eu vou usar as coordenadas sem linha, θ, φ e r, para localizar o observador. E assim não confundir com as coordenadas linha da corrente. Que nesse caso, como é um dipolo sobre o eixo Z, ó, você só vai ter a coordenada Z' descrevendo a distribuição de corrente. O Z' vai variar de menos L sobre 2 até L sobre 2. E aí eu vou colocar isso daí na integral e vamos ver o que é que vai acontecer. Então, ó, a nossa corrente vai ser assumida filamentar, um filamento de corrente sobre o eixo Z constante, ó, porque, por definição, a corrente do dipolo infinitesimal é constante. Sem a gente se preocupar, é como gerar um negócio desses. Por enquanto, é tudo matemático. Aí vamos enfiar isso daqui dentro da integral. Está lá a nossa corrente. Está lá a função de Green do espaço livre. Essa corrente, neste problema, é constante. Então, eu posso passar para fora da integral. E ficou a integral de menos L sobre 2 até mais L sobre 2 da função de Green do espaço livre. Porém, esse R', ó, esse Z', ele é entre menos L sobre 2 e L sobre 2. E, por definição, o L tende para zero, porque, afinal de contas, isso daí é o dipolo infinitesimal. Então, o módulo de R menos R', como o Z' tende para zero, isso daqui é praticamente igual ao módulo de R. E módulo de R é a própria coordenada R do observador. Então, onde aparece módulo de R menos R', tanto aqui ó, no argumento da exponencial, como no denominador, eu vou trocar por R. E R não depende de Z'. R é uma constante para Z'. R é coordenada do observador. Então, eu posso passar esse fator, que é o fator de onda esférica, ele aqui de novo, para fora. E aí fica essa integral é o próprio L. E aí, óbvio, a gente chega no resultado anterior. É óbvio, né? Não precisava ter feito isso de novo. Eu só fiz isso daqui porque é só para demonstrar como é que a gente vai analisando antenas. Depois, a gente iria partir para um dipolo curto,
onde esse R' não pode mais ser feito nulo. E aí a gente aos pouquinhos vai analisando antenas, distribuições de corrente mais elaboradas. Então isso aqui é o resultado que já era esperado para o dipolo curto. A gente obteve ele novamente, ainda bem, né? Se a gente quiser representar tudo em coordenadas esféricas, a gente precisa apenas agora pegar a direção Z unitária com a ajuda do apêndice do livro de eletromagnetismo, né? Tem aquelas transformações da base cartesiana para a base esférica. Então a gente substitui o Z chapéu por essa representação na base esférica. Nós temos aqui o nosso potencial vetor magnético descrito totalmente em coordenadas esféricas. O próximo passo seria derivar isso daí. Essas derivadas não são chatas, mas não são difíceis, né? Porque é tudo seno, cosseno, exponencial. E no final você obtém, depois de alguns minutos, as expressões de todo o campo eletromagnético radiado por esse dipolo infinitesimal. Componente R do campo elétrico, componente θ do campo elétrico, componente φ do campo magnético. E se você fizer as contas, vai ver que as outras componentes são nulas. E aí, essa é um dos poucos problemas onde você consegue resolver todo o campo, mesmo perto da fonte. Geralmente, os cálculos perto de fonte são muito complicados. Eles têm que ser feitos numericamente, que não é assunto, logicamente, do curso de antenas. Então, essa é uma das raríssimas vezes onde a gente tem toda a representação do campo, independente da distância entre observador e fonte. E isso permite que a gente faça outros estudos em cima desse dipolinho infinitesimal. Por exemplo, se eu tenho todas as expressões necessárias do campo elétrico e do campo magnético, eu posso achar o vetor de Poynting. Então, se você fizer as contas, né, como não é uma onda TEM, principalmente perto do dipolinho, a gente tem que usar aquela expressão E vetorial H conjugado dividido por 2. Aí, se você pegar aquelas expressões da transparência anterior e depois de várias manipulações trigonométricas, você chega nesta relação. E aí, repara, nós temos vetor de Poynting tanto na direção R como também na direção θ. E essa componente na direção θ é puramente imaginária. Puramente imaginária. Potência reativa. Enquanto que na direção R tem uma parcela que é reativa e tem uma parcela que é ativa. Outra coisa que a gente observa, as parcelas reativas, elas vêm multiplicadas aqui, divididas, 1 sobre R ao cubo. 1 sobre R. 1 sobre R ao cubo. Quando o R aumenta, ou seja, quando a gente se afasta do dipolinho, quando o observador se afasta do dipolinho, esses termos tendem para zero. Esses termos tendem para zero. Fica apenas este termo daqui. Então, repare, em volta do dipolinho, o campo, a potência é praticamente reativa. E tem componente tanto na direção R como na direção θ. Quando você começa a se afastar, essa parcela reativa tende para zero e sobra apenas a parcela ativa, a parcela real do vetor de Poynting. E essa parcela é na direção R, na direção do observador. E aí, alguns anos atrás, alguém fez uma animação, um filminho, mostrando as linhas de campo do dipolo infinitesimal, que é o filminho que eu vou passar para vocês agora. E aí a gente abre para as perguntas. Espera aí, pessoal. Isso aqui é uma simulação que está disponível, ou estava, pelo menos, na página do MIT.
num curso de física, que eles deixaram várias simulações online. Uma delas é a do dipolo infinitesimal. É essa daqui. O nome do arquivo, se alguém tiver interesse, é Dipole 640. Esse 640 tem a ver com a definição do vídeo. Você já vê que já não é... Naquela época era coisa pra caramba, mas hoje já não... Talvez até tenha definição melhor lá na página. Mas aqui, ó, essa animação mostra aqui no meio... Ah, perdão, vocês estão vendo essa tela? Sim. Beleza. Então aqui no meio é o dipolinho infinitesimal. E essas linhas são as linhas do campo elétrico. Então eles não estão aqui simulando o campo magnético, senão ia ficar muito complicado de enxergar. São só as linhas do campo elétrico. E aqui para cima estaria o eixo Z, ó. O eixo Z ao longo do eixo do dipolinho. E é uma análise feita no domínio harmônico temporal, que é a análise que a gente acabou de fazer. Ou seja, eles pegaram aquela expressão do campo eletromagnético no domínio fasorial e multiplicou por E elevado a J ômega T e tirou a parte real. E com isso eles fizeram, né, o cálculo das linhas de campo em função do tempo. Então isso é periódico. Então reparem que o filme termina e eu fiz ele voltar de novo. Então parece contínuo, porque é periódico. Então vamos parar de falar e vamos botar isso para funcionar. Então aí estão, deixa eu tirar aqui, as linhas de campo elétrico. Olha bem pertinho do dipolo, do dipolinho. O que acontece com as linhas do campo elétrico pertinho do dipolinho, bem pertinho? Elas se movimentam? Pertinho do dipolinho. Parece que é tipo um balão que fica inflando, mas aí volta. Não, mas pertinho. Antes disso, pertinho, ó. Encostado. Lembra que a gente não achou... varia. Lembra que a gente achou a constante C1 dizendo que era o limite K tendendo para zero? Então repare, em volta do dipolinho é como se fosse um campo eletrostático que não se movimenta. A solução em volta do dipolinho é a mesma de um dipolo com duas cargas, uma positiva e outra negativa. É a resposta eletrostática. Ou seja, este problema, quando R tende para zero, se comporta como um dipolo eletrostático. Aí você vai se afastando do dipolinho e aí sim você observa o que você acabou de falar, essas bolhas que vão e voltam. Essa parcela que vai e volta, o que representa? Potência reativa? Exatamente. Ela é, né, instantaneamente ela existe. Mas se você fizer o cálculo na média, ela vai para frente e para trás, para frente e para trás. Ela não sai do lugar. Isso daí é a potência reativa, aquela potência que não consegue se desgarrar da fonte. Que em antenas é uma deficiência. É potência que não leva informação a lugar nenhum. E mais, se essa antena estiver no final de uma linha de transmissão, significa que a impedância dele tem uma parte imaginária altamente reativa, ou capacitiva ou indutiva, dependendo de quem está atrasado, né? Se é o fasor campo elétrico ou o fasor campo magnético. O ideal seria que essas bolhas que ficam indo e voltando não existissem. Se essas bolhas que vão e voltam não existissem, significaria que a impedância desta antena é puramente real. E repare que a bolha, ela não se movimenta apenas para frente e para trás, ó. Tá vendo, ó? Para frente e para trás. Ela também se movimenta nessa direção aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? É a direção θ. Lembra que o vetor de point tem componente na direção θ? Representa esse movimento da parcela reativa, ó, nessa direção aqui, ó. Tá vendo que está tendo movimento aqui, ó?
Não é apenas se afastando. Tipo as dobras que crescem para cima e para baixo. As dobras, tá vendo? Então, isso daí, ó, aqui em cima dá para ver melhor, as dobras aqui, ó. Essa é está associada à componente θ do vetor de point, puramente reativa. Ela não vai para frente, ela não se afasta, ela fica em volta. Então você vê que em volta da antena é uma bagunça, um campo altamente reativo. Na medida em que o observador, né, é afastado da antena, o que você... Infelizmente, né, o domínio aqui do filme não vai mais longe. Mas o que você espera que aconteça, ó, na medida em que você vai se afastando do dipolinho? Dá para ver por aqui, ó, assim, ó. A frente de onda torna-se esférica e a potência completamente ativa. E tende a ser apenas ativa. Então, se você, durante o curso, não entendeu direito o que é potência reativa, talvez essa animação ajude a explicar um pouquinho melhor. Essa parcela do campo que fica em volta daquela região e não consegue sair dali. Vai para frente, vai para trás, para frente, para trás. Não consegue se desgarrar. Isso podia estar acontecendo, por exemplo, dentro de um guia. Você põe uma fonte dentro de um guia de onda, né? E você tem essa parcela em volta da fonte, representada por infinitos modos que não saem dali, evanescentes. Existem, ficam lá oscilando em volta da fonte, mas não... Só o modo que propaga que consegue sair dali para frente. Então, o dipolinho, né, é uma das poucas antenas onde você consegue obter todas as expressões do campo eletromagnético e, por exemplo, gerar uma simulação como essa. Antenas mais complicadas, obviamente, que o resultado aqui tem que ser visto com mais cuidado, tá? Por exemplo, esse campo eletrostático em volta já não vai existir mais, mas a parcela reativa com certeza vai. Mais ou menos dependendo da geometria da antena. O que a gente gostaria mesmo em antenas é que fosse sempre o mínimo possível. Porque isso significa mais potência saindo lá de dentro e levando informação para fora da antena. Em relação a essa animação, alguma pergunta? Pois quem tiver interesse, né, na página do MIT, vocês acham essas e outras animações. Essa daí chama-se Dipole 640. Tem também o 320, que é a mesma coisa, só que com uma definição menor. Hoje em dia, não vale a pena pegar a definição menor. Eu não sei se já fizeram algo com uma definição maior do que essa. Deixa eu sair daqui. Professor, Oi. Em momento nenhum entrou a frequência? Não, porque lembra que a frequência está escondida dentro do E elevado a J ômega T? Ah, tá lá na informação do K, né? Aquela frequência ali, na verdade, é uma frequência muito pequititinha, né? Poucos hertz. Acho que não dá nem 1 hertz, né? 1 hertz seria uma oscilação por segundo. Aqui a oscilação tem vários segundos. Isso aqui, senão você não ia conseguir ver, pô. Se isso aqui fosse gigahertz, isso aí ia oscilar 1 bilhão de vezes a cada segundo. Você não ia conseguir ver esse movimento. Por isso que aqui está bem lento, tá? É menor que 1 hertz. Beleza? Só para enxergar a variação. Então, estou voltando aqui para a transparência. Só um segundo. Então, aqui está, para o dipolo infinitesimal, e só para ele, a expressão completa do vetor de Poynting complexo. Então, em volta da antena, potência quase que puramente reativa. A parcela ativa, ela vai continuar junto com a frente de onda, que vai se tornando esférica na medida em que você se afasta do dipolo. E aqui está, ó, se você jogar fora
no limite que o R tende para o infinito, se você jogar fora os outros termos, fica apenas esse termo daqui, ó. E adivinha o que vai acontecer se você olhar para as expressões do campo elétrico, ó. Ou seja, essa frente de onda, na medida em que você se afasta da antena, a frente de onda não apenas torna-se esférica, como também... Onde é que você já viu isso aqui antes? Módulo de E ao quadrado sobre 2 zeta. Isso aqui é o vetor de Point por uma frente de onda... Plana? Não, porque pode ser plana não uniforme. Uma frente de onda TEM. Na medida em que você se afasta da antena, a sua frente de onda não apenas se torna esférica, como também TEM. Então, por exemplo, aqui no curso de TIOG fizemos estudo de polarização para ondas planas, né? Mão direita, mão esquerda, linear, circular. Essas definições, na verdade, são úteis também em antenas. Quando você está longe da antena, a frente de onda torna-se TEM. Então, por exemplo, como é que a gente estuda a polarização de uma antena? Usando exatamente as mesmas definições que a gente viu aqui em TIOG para onda plana. A gente viu isso para onda plana porque essas definições não valem só para antenas, valem também para ótica. Tá? Em antenas, a gente usa de novo aquelas definições. Só que ao invés da direção Z, a gente usa a direção R. Ao invés da direção X, a gente usa a direção θ. E ao invés da direção Y, é a direção φ. É a base ortogonal, só que ao invés de ser esférica, retangular, é uma base esférica. Então, ó, se o observador estiver muito afastado do dipolo, o R tender para infinito, se a gente vou colocar todas aqui, ó. Se você pegar as expressões do campo eletromagnético do dipolo infinitesimal e fizer o limite R tendendo para infinito, e se a gente reter apenas o termo 1 sobre R, tudo que for 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, joga fora. Fica só com o termo 1 sobre R. Que se você zerar isso também, não tem nada, pô. Como a onda plana varia com 1 sobre R, a densidade torna-se nula na medida em que você se afasta. Porque o raio da esfera fica tão grande, tão grande, tão grande, que a tendência é a intensidade do campo tender para zero. Então a gente retém apenas o termo 1 sobre R. Então repare, no caso da componente R do campo elétrico, não tem um componente 1 sobre R, só tem componente 1 sobre R ao quadrado e 1 sobre R ao cubo. Então, essa componente R tende para zero muito mais rapidamente do que as outras. Na medida em que você se afasta do dipolinho, ficam apenas as componentes Eθ e Hφ. As outras já eram nulas. E aí, se você comparar a componente Eθ com a componente Hφ, ó, repare que você chega nessa relação aqui. Ou seja, quando você está afastado do dipolinho, a frente de onda torna-se esférica e TEM. Se isso vale para um dipolinho e uma antena é definida como uma infinidade de dipolinhos, isso significa que isso vale para qualquer antena. Lógico, a expressão é outra. Mas qualquer antena, se você estiver suficientemente afastado dela, a frente de onda é esférica e TEM. Não importa se a antena é uma antena refletora ou se é um dipolo. Quanto maior for a antena, mais longe você vai ter que estar para a frente de onda ser TEM. Mas, eventualmente, ela vai se transformar numa frente de onda TEM e esférica. E no curso de antenas é geralmente nessa região que a gente estuda as antenas. Ou seja, quando a frente de onda é esférica e TEM, o que facilita extraordinariamente a análise.
que geralmente a gente usa antenas para telecomunicações, né? Comunicações à distância. Então, na região onde vai estar a outra antena recebendo, essa frente de onda provavelmente já é há muitos séculos esférica e TM. A gente chama isso de região de campo distante da antena. Então, 99% do curso é dedicado ao estudo do campo radiado por antenas nessa região, a região de campo distante. E aí, muitas coisas que vocês aprendem em TIOG são usadas, só que ao invés da onda ser plana, a onda é esférica. Nessa região de campo distante, você tem uma onda TM e esférica. E, consequentemente, o vetor de point nessa região já pode ser calculado como módulo de ao quadrado sobre 2 eta. Ou seja, a gente nem precisa do campo magnético na região de campo distante. Como a gente não precisou do campo magnético quando a gente estudou, por exemplo, a onda plana. A gente fez todos os estudos em cima do campo elétrico, que o campo magnético já está automaticamente calculado através desta relação aqui. Ó. O mesmo vale para uma antena na região de campo distante. O vetor de point tem um cálculo mais simples. E esta é a última transparência do curso. Antes de eu encerrar a gravação, alguma pergunta sobre antenas? Ou princípios de radiação? Então, só um segundo, vou encerrar aqui a gravação.